Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Se colocar de pé só por alguns instantes, abramos a nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui. No céu da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Você que está aí, com uma dor de cabeça, em algum lugar, uma dor, também Deus me deu esse privilégio de orar por alguém que está enfermo, Você não precisa vir aqui, coloca a mão aí em cima, Eu não vou curar você não, Jesus é quem cura, Mas a sua fé em ação, amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, pela Tua bondade, pelas Tuas maravilhas, meu Pai querido, pela Sua plenitude, que é a Tua igreja, meu Pai, que está na terra, porque a terra é Tua e a plenitude, Pai, que está na terra, esperando Jesus Cristo, Pai Santo, em buscar a Tua igreja, que estamos pela Tua bondade e misericórdia, que tem nos alcançado. Deus, entra com providência, os que estão enfermos, Pai Santo, entra com a cura, com a libertação, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai querido, venha habitar nas moradas eternas, que é os nossos corações, Pai querido, que estamos aqui, não por merecimento, Pai querido, mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que tem tido para com Teu povo, enviando o Teu Consolador, para consolar os que estão desconsolados, os que estão aflitos, Senhor. Entra com providência, vem abençoar grandiosamente esse ministério, Pai querido, e toda a Tua igreja, que está ligada com os céus na terra. Deus abençoe poderosamente, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Pai querido, e já te agradecemos, no nome daquele que vive, que reina e permanece para sempre. E toda a igreja diga amém. Diga, creio na cura, na libertação, porque Jesus é o nosso libertador. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, a passagem que lemos é conhecida de muitos. Eu tenho como propósito aqui falar sobre mantenha o seu olhar em Jesus, tá bom? Mantenha o seu olhar em Jesus. Louvamos a Deus por termos chegado até aqui. 2024 já está aí na sua reta final. O velho está morrendo, mas o novo nasce daqui a pouco, dia 31
jaz à porta e nós agradecemos. Quantas lutas enfrentamos, quantas conquistas nós tivemos, quantas vitórias tivemos. Sempre que um ciclo se encerra, vem-se com ela as reflexões, ou com ele as reflexões que são legítimas, é claro. Mas no que diz respeito à nossa perseverança, o nosso compromisso com Deus, a firmeza da nossa fé, essa, meus irmãos, quer esteja no início do ano, quer esteja no final, quer esteja no meio, deve ser a mesma. O nosso olhar sempre deve estar em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A proposta do livro de Hebreus é essa. Muitos irmãos, infelizmente, estavam querendo voltar ao judaísmo, às práticas judaicas. Estavam querendo até voltar aos sacrifícios, voltar à guarda do sábado, porque parece que eles não estavam encontrando no cristianismo os rudimentos que eles viviam no passado. E eles passaram a ter as experiências do judaísmo como uma regra para chegar ao céu, como uma exigência para chegar ao céu. Aí vem Jesus, que é o cumprimento das profecias, que é a maior revelação de Deus, que é aquele que nós aguardávamos, é justamente o Cordeiro que viria e a segurança de que nós chegaremos aos céus. Então todo o peso que a lei trazia foi tirada em Jesus Cristo. E infelizmente, por causa da fé em Cristo, muitos passaram a ser perseguidos pelos judeus. E alguns disseram assim: rapaz, para abandonar aí essa perseguição, para amenizar, é melhor que a gente volte ao judaísmo. Aí o autor de Hebreus diz: alto lá, voltar ao judaísmo não é só um regresso não, meu querido, é perca de tempo, porque o judaísmo foi necessário para apresentar as promessas, apresentar as alianças, mostrar os homens de Deus e mulheres de Deus que estavam aguardando o Cordeiro de Deus, que estavam aguardando o Messias que estava por vir. Já que o Messias veio, agora a gente fique com o Cordeiro de Deus, abracemos a fé em Jesus Cristo, porque nele é a plenitude da divindade, nele se encontra o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega, aquele que estávamos esperando vir, meus irmãos, e veio na sua primeira etapa, e nós estamos aguardando a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Então nós nunca devemos retroceder esperando alguma coisa melhor. Retroceder no que diz respeito ao abandono da fé é perder tudo que você pode imaginar de melhor, que é Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. A proposta do capítulo 12 é justamente essa, é quais ações tomar para que nós não percamos o foco, para que a gente não venha desvanecer, para que a gente não venha perecer. Quantos perderam o foco e não estão mais aqui conosco? Quantos olharam para os homens, os defeitos que temos e não estão aqui conosco? Por que fizeram isso? Porque não seguiram as orientações do nosso amado escritor aos Hebreus. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar conosco, exatamente o capítulo 12, do qual nós já fizemos menção. Uma série de ações ele nos ordena ou nos orienta, para que cada ação dessa tomada faz com que nós fiquemos firmes no olhar para com Cristo Jesus, faz com que nós não percamos o alvo, que é olhar para o nosso Criador e o nosso Redentor. A primeira ação que nos mantém focados em Cristo Jesus está no início do versículo 1 do capítulo 12. É quando nós devemos se livrar de todo o peso e do pecado. O texto diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Ele usa como referência, meus irmãos, uma metáfora em relação à corrida. Era comum na época, como até hoje é conhecido também, em relação a correr, nos estágios que havia, tanto romanos como gregos. Mas o ponto que ele usa é o seguinte: meu amigo, você tem uma carreira, você tem um alvo a chegar, você tem os céus a chegar. Então tudo que embaraça, tudo que é pesado, vai atrapalhar você que é corredor. Quanto mais leve você tiver, melhor. E é interessante os exemplos que ele usa, que atrapalha a corrida de um atleta.
Primeiro ele diz, é bom que você se livre de todo peso. Mas, irmãos, peso não necessariamente é pecado, mas todo peso atrapalha, não é? Vou dar um exemplo aqui que pode ser um peso para você, uma amizade. Mas, pastor, uma amizade pode ser um peso. A amizade não é pecado. Mas se essa amizade atrapalha você chegar à casa de Deus, atrapalha o seu compromisso com Deus, pode se tornar pecado. Você se aproxima de alguém que é profano, que não tem compromisso com Deus, que não quer saber da casa de Deus. Você cria um vínculo de amizade com essa pessoa. Aí, às vezes, em vez de você influenciá-la a vir à casa de Deus, ela passa a influenciar você. Isso é um peso. Aí o conselho do autor aos Hebreus é, se livre disso. Porque isso vai atrapalhar a sua carreira. Alguém tem algum problema com filmes ou séries? Não, dependendo do filme que se assista ou da série que se vê, não há nenhum problema com isso. Mas a partir do momento que o seu dia fica para a série, para o filme, e você não tem tempo para estudar a palavra de Deus, para desfrutar da comunhão para com os irmãos, o que é peso passa a ser pecado. Então o autor de Hebreus, claro que ele não está pensando em filme aqui, porque não faz sentido. Mas sabe qual é o sentido aqui para o autor aos Hebreus? É que diz respeito às questões judaicas, que não necessariamente é pecado. Pastor, eu tenho tanta vontade de guardar o sábado. Guarde, mas fique sabendo que vai ser um peso. E outra coisa, você não vai conseguir guardá-lo. Ninguém conseguiu, você vai. Pastor, eu tenho tanta vontade de arrumar um chofá para mim, ou então de arrumar aqui um quipá para colocar na cabeça, que nem os judeus fazem. Meu irmão, faça. Ô, pastor, por que aqui na igreja não faz uma arca da aliança? Os pastores botam aquela vestimenta judaica. É pecado aquela vestimenta judaica? Não é pecado nenhum. Mas é um peso, meus irmãos, desnecessário. Então ele está dizendo assim, meu amigo, se vai atrapalhar, se livre. É interessante, meus irmãos, que ele não usa a palavra parcial. Ele podia usar, não é? Mas ele diz, todo peso é para você se livrar. Porque, meus irmãos, se a minha meta é chegar nos céus, e existem pesos que atrapalham a minha carreira, se livre, porque é melhor que nós olhamos para o bem maior, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É melhor que olhemos para o bem maior, que é estar nos céus para sempre com o Senhor, do que se embaraçar com as coisas desta vida. Então, tanto ele usa a palavra peso, como ele usa a palavra pecado. Meus irmãos, nenhum pecado pode ser de estimação. Infelizmente, de acordo com a prática que você tem de algum pecado, você passa a ter ele como normal. Mas acredite, amigo, o pecado é um abismo. E o princípio de abismo é, um abismo chama outro abismo. Não, pastor, eu conto só umas mentirazinhas, é poucas mentiras que eu conto. Mas ninguém começa mentindo muito, começa pouco mesmo. O problema, meu querido, é que a mentira, como diz o adágio popular, ela tem perna curta. Aí você cria esse hábitozinho, é só uma brincadeirazinha. Isso é um peso e depois torna-se pecado. Em todos os estágios, mentira é pecado e não agrada a Deus. E isso corrompe a sua comunhão, isso corrompe você estar na casa de Deus, isso atrapalha de você chegar aqui. Então ele está dizendo assim, meu amigo, se você tem uma carreira, você não sabe quanto tempo você vai estar correndo, não é melhor você se livrar do que vai atrapalhar? Não é melhor você se livrar de pecados na sua vida? Quantas pessoas decidem ter uma vida de fornicação? Assim, não, pastor, mas eu tenho uma pretensão de casar. Então faz o seguinte, amigo, case-se, abandone a prática do pecado, porque se o alvo é chegar lá, é melhor que você se livre hoje disso. É melhor que você se livre agora, porque o pecado, por mais atraente que seja, é um lamaçal. Você sabe o que acontece com a lama? Quanto mais você se anda nela, mais você se afunda, mais você se suja. E foi daí que Cristo nos tirou, meus irmãos. Foi daí que Ele nos purificou. Foi da lama que Ele nos tirou e nos firmou os passos sobre a rocha. E colocou em nossa boca um novo cântico, um hino de adoração ao nosso Deus. E o que estamos fazendo voltando à lama? Então o autor de Hebreus, ele tem o seguinte raciocínio: abandone peso, todo peso. Mas junto com esse peso, abandone o pecado também. Porque senão você não vai chegar na carreira, você não vai completar a carreira,
melhor dizendo. A segunda ação apresentada pelo nosso autor, ainda no versículo 1, é você saber para onde você está correndo, né? Ele diz, continuando o versículo 1, já que nós devemos se livrar de todo o peso, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, meu amigo, todos nós temos uma capacidade de correr, todos nós. E dependendo do tamanho do boi que solte, aí a sua carreira é maior, não é? Mas a questão aqui não é correr apenas, é a perseverança na carreira. Não é interessante isso? Então, a primeira ação é você livrar de todo o peso. A segunda ação, ele diz assim, agora eu quero que você corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? Nós temos uma proposta já. Nós já sabemos para onde estamos indo. O nosso alvo é os céus. O nosso alvo é estar com o Senhor para sempre e dizer não a esse mundo. Tem até um hino que diz isso, né? Em relação a esse mundo velho. Mas, meu amigo, tem que ter perseverança nessa carreira. Nós estamos num advento, em uma época em que, quando você pede compromisso, é quase como pecado. Ela consegue ter compromisso com tudo e com todos. Mas quando você diz assim, com a casa de Deus, com as coisas de Deus, aí não tem perseverança nenhuma. Meus irmãos, se você usar os seus compromissos de perseverança com o mesmo método, a mesma forma que você usa na igreja, no seu trabalho, você já era demitido. Sabia? Eu vou quando quiser, eu chego na hora que der certo, no dia que... Faça isso no seu trabalho. Sabe por que você não faz? Porque você sabe que se você não fizer, no final do mês você não terá. O problema é que nós perdemos o vislumbre do que é compromisso para Deus. O autor está dizendo, não é correr em direção a Cristo, é correr com perseverança. Eu estou vendo você aqui, mas a perseverança é saber que depois eu verei você aqui novamente. Meus irmãos, isso é compromisso com Deus. Quantas pessoas correram essa caminhada? Quantos estavam aqui conosco, pregando onde estou pregando, cantando onde vocês cantavam, sentados onde vocês estão? E por que não estão mais e voltaram para o mundo? Porque não correram com perseverança. E a proposta, meus irmãos, é para nós. Isso é um privilégio, poder correr, perseverar, contentes, alegres, sabendo que no final Cristo está de braços abertos, esperando por mim e por você. Nós não estamos correndo atabalhoadamente. Nós sabemos para onde estamos indo. E o maravilhoso é que nós sabemos de verdade, tá bom? Não é história de carochinha, não. Cristo já está lá nos aguardando. E as ações que o autor nos apresenta é correr com perseverança. A outra ação, é a terceira, no início do versículo 2, é você olhar para o autor da fé, que é Jesus. Mantenha o seu olhar em Jesus. No início do versículo 2 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. No capítulo 11 aos Hebreus, nesse capítulo 11, tem uma galeria dos heróis da fé. Ele começa com Abel, né? Os pré-diluvianos. Fala também de Noé, diluviano. E pós-diluvianos foram Abraão, Isaac e Jacó. Aquela lista de patriarcas que temos. Homens de Deus, inegável. Homens dos quais o mundo não era nem digno. É o que o autor diz. Mas todos esses homens, eles tinham fé. Você pode olhar para eles, você pode tirar lições da vida deles, você pode até imitar algumas práticas desses homens que são louváveis. Glória a Deus por isso. Mas todos eles tinham fé. Jesus não. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Para o autor, os hebreus, dessa galeria, o maior é Jesus. Você pode olhar para quem você quiser, admire quem você quiser nas escrituras, siga os bons exemplos que você quiser. Mas o maior exemplo a ser seguido é o de Jesus. Ele é o nosso referencial maior. Porque Cristo não tem fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aqueles que vieram antes de Cristo estavam olhando para Ele. E nós que vivemos depois de Cristo,
também olhamos para Ele, porque Ele é o autor, meu querido. Ele que nos motiva a olhar para Ele. Ele iniciou a nossa fé e Ele consumará a nossa fé. E é interessante, meus irmãos, que o olhar deve ser firme. Não perca um minuto sequer do seu olhar para com Cristo, porque as mulheres vão lhe decepcionar, os homens vão decepcionar no quesito fé. Mas se você olhar firmemente para Jesus, Ele nunca vai decepcionar você. Ele nunca vai deixar você pelo caminho. Ele nunca vai esquecer o que prometeu a cada um de nós, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então o autor de Hebreus diz: meu amigo, eu quero que você abandone o pecado. Eu quero que você corra com perseverança. Eu quero que você olhe firmemente para Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Aí ele não para aí. Ele começa a dizer por que a gente tem que manter nosso olhar nesse Cristo. Ele diz, olha o que Jesus fez, continuando no versículo 2. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você acha que Jesus precisava disso? Jesus precisava passar pela cruz, sofreu a ignomínia, a vergonha do pecado. Você acha que ele precisava disso? Não. Mas ele quis fazer isso para que nós pudéssemos chegar lá, glória a Deus, nos céus com ele. Aí ele está dizendo assim, meu amigo, se Jesus foi capaz de passar pela cruz para que você chegasse nos céus, aí você não é capaz de olhar para esse Jesus firmemente, perseverantemente, para chegar nos céus com Ele? Porque não existe a cruz de Cristo para nós. Não existe mais uma cruz no que diz respeito a nós morremos para pagar os nossos pecados. Nós nunca sofreríamos a tal ponto de merecer isso. Mas Cristo sim. Cristo sofreu na cruz do Calvário para que você chegasse nos céus. Ele sofreu, padeceu o que nós não podíamos para que você chegasse lá. Por isso que Cristo é o autor da nossa fé, é o consumador da nossa fé. Ele sofreu o que sofreu para que você não viesse a padecer como ele padeceu. Ainda existem perseguições e lutas, mas nenhuma se compara ao que Cristo sofreu. E a última ação, concluindo a minha mensagem, é uma ação de reflexão. Ele diz no início do versículo 3, para concluir. Ele diz assim, portanto, pensem, a minha tradução tem considerai. Por isso, considerai naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Mas para que ele fez isso? Ele vai dizer, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor aqui revela algo para nós que muitos não sabem. Você sabia que seu sofrimento podia estar pior? O seu cansaço podia estar maior. O seu desânimo podia estar maior. Mas na cruz, Cristo colocou em nós algo que nós não sabíamos. O que é isso? É a capacidade de resistir mais um pouco. Cristo sofreu para que você não desanime. Mas pastor, tem certeza que não tem desânimo? Claro que tem desânimo. Mas todo desânimo é suportável. Sabe o que é suportável? Paulo vai dizer por quê. Porque dentro de nós tem um selo que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então dentro de nós temos a força necessária para aguentar no sofrimento, para perseverar no dia mau, para não se cansar, a ponto de dizer assim, pastor, eu estou tão cansado da batalha que eu vou desistir da fé. O Espírito Santo não deixa você desistir, glória a Deus. Ele não deixa você retroceder, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não perca o seu olhar em Cristo, meu irmão. Mantenha-se firme, abandone todo o peso de pecado, corra com perseverança, aprenda a ter um olhar fixo em Cristo Jesus e considere o que Jesus suportou para que você chegasse aqui. Considere o que Cristo passou para que você chegasse aqui. O ano vai se encerrar, mas a nossa perseverança deve continuar.
A nossa alegria deve continuar. Para você que nos visita nessa noite, e diz assim: pastor, eu não entendo muito da fé cristã. O convite é para você. Abrace essa carreira. Venha correr conosco em direção aos céus. Você que está nos visitando, volta para casa como filho de Deus. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus, a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Aonde está você? Pode sair de onde você está, vem aqui. Nós queremos orar por você, nos alegrar com a sua decisão de fazer parte dessa carreira que nós sabemos que vamos concluir, porque Jesus Cristo concluiu por nós. Glória a Deus. Aonde está você? Se não tem ninguém, que Deus lhe abençoe e mantenha o seu olhar em Cristo, que tudo dará certo.